todos, muito boa noite. Passou o mês de agosto. Estamos de volta com o Dr. Henrique Medina Carreira para recomeçarmos mais uma temporada do programa Olhos nos Olhos, que tanto prazer nos dá. Dr. Medina Carreira, passou bem este mês? Pensei que me perguntava se tinha tido férias boas. Não tive nem boas nem más. Não? Não, passei, como é que costumo, sossegadamente. E como é que viu a evolução dos últimos acontecimentos? De quê? Em Portugal? Em Portugal. Acho que as pessoas estão cada vez mais baralhadas e mais irresponsáveis. Mais baralhadas os cidadãos ou os políticos? Não, a máquina do Estado, os vários órgãos do Estado. Não sabem o que fazer? Não, eu começo, aliás, estes dois programas destinam-se a ajudar um pouco a perceber. Não mostram que não fazem contas, nem sabem aquilo de que estão a dizer muitas vezes. Muito bem. Vamos então passar em revista algumas das ideias fundamentais que têm a ver com a situação financeira e económica do país, e o Dr. Medina escolheu como ponto de partida o caminho do desastre. Sim, porque este desastre ocorreu num certo e determinado momento, mas houve um percurso que conduziu a ele e que a partir de certa altura era visível que o desastre era inevitável. O percurso foi este. A seguir ao 25 de Abril, o Estado começou a ter dispêndios mais avultados, como é natural, e num primeiro momento a diminuição das despesas militares compensou o acréscimo das despesas sociais e outras de outro tipo. A partir do esgotamento dessa compensação da defesa para o social, os aumentos de despesas foram sendo financiados pelos impostos. Os impostos foram-se agravando, não foi só em Portugal, até porque as economias lá fora também decaíam, portanto foi um fenómeno geral, o do agravamento dos impostos. Aqui em Portugal, o cume da gravidade foi atingido a partir de 2001. Quer dizer, a economia afundou completamente. Bom, e as pessoas que mandavam no dinheiro fecharam os olhos e foram gastando, até que entramos em pré-falência, porque deixámos de ter, através das receitas normais e dos empréstimos normais, deixámos de ter dinheiro, como o Ministro das Finanças, o Dr. Teixeira dos Santos, que você teve aqui há dias, que disse que só há dinheiro para um mês, ou um mês e meio, não. Portanto, este foi o desastre. Realmente é um Estado que é muito mal conduzido para chegar a este Estado. E isto importa conhecer, talvez valha a pena começarmos com os gráficos. O gráfico 1, que tem a ver com o crescimento médio anual do produto interno. As pessoas verem através de bonecos o que é que aconteceu. Aquele gráfico número 1 mostra que de 70 a 80, grosso modo, no tempo do 25 de Abril, a riqueza produzida crescia à volta de 4,5%. Antes, de 60 a 70, crescia mais, 5,5% ou 6%. Na década seguinte, de 80 a 90, que é a barra seguinte, a receita, o crescimento da economia ainda foi significativo, mais de 3%. 90 para 2000 caiu um pouco, mas ainda se situou razoavelmente nos 2,7%, e de 2000 a 2012, enfim, coloquei aqui isto apenas por memória, já foi 0,2%. Por conseguinte, o desastre ocorreu aqui. Agora, com uma economia em permanente enfraquecimento e com uma despesa em permanente crescimento, era óbvio que isto tinha que dar o que deu. E isso foi denunciado por muita gente, a tempo e horas, mas os políticos aqui em Portugal só ouvem o que querem e só ouvem sobretudo aquilo que lhes convém para as eleições. Sim. De modo que nós chegamos ao desastre que é este. Este desastre é alguma coisa que hoje todos os portugueses percebem, a economia baqueou, o desemprego explodiu, nós nunca temos a certeza de que alguém nos empresta dinheiro a taxas suportáveis, o Tribunal Constitucional anda numa baralhada a anular medidas. Já vamos falar mais à frente do Tribunal Constitucional. Lá para o fim eu direi alguma coisa, se for necessário. Bom, portanto, a queda sucessiva do crescimento da riqueza correspondeu um aumento sucessivo da despesa pública. E passamos para o gráfico 2. Este gráfico 2, no fundo, ilustra um pouco aquilo que você sabe que é o meu ponto de vista, é que nós temos em escala apropriada o que está a acontecer na Europa.
Sim. A crise da Europa, que anda para 0,4, até nós já conseguimos crescer mais do que os outros. Há dias fiquei surpreendido, 1,1 e a Alemanha 0,4. Surpreendeu esses números? Não, o 1,1 que indicam alguma recuperação económica? O que indica é o estado da Europa. Quer dizer, 0,2 ou 0,3 não é coisa nenhuma. Mas é melhor que nada. Bom, é melhor que menos 0,2 ou 0,3, mas não é coisa nenhuma para resolver problemas sérios dos países. Quer dizer, a Europa está doente. E não está doente por causa do euro, ou apenas por causa do euro. Está doente porque a Europa entrou nesta regulação nova do comércio internacional, deixando as coisas, as atividades irem para onde quiseram. E não se protegeu minimamente, porque foi tudo para os países onde a mão de obra é baratíssima. Por conseguinte, as indústrias saíram, os capitais, como estas aplicações lá fora, rendem mais. Se você fizer um investimento na China, ganha com certeza muito mais ao fim do ano, se for empresário, do que num sítio onde se paga salários decentes. Por conseguinte, as mercadorias passaram a ser produzidas lá, e os capitais foram atrás das mercadorias. Portanto, este é o Estado da Europa. Viu fugir as mercadorias, a sua produção, e viu fugir os investimentos. Dr. Medina, há uma pergunta que eu ando para lhe fazer há algum tempo. É a altura oportuna. É a altura oportuna. Temos ouvido muita gente, não apenas sindicatos, mas inclusivamente patrões, defenderem um aumento do salário mínimo nacional. Sim, enfim, a dimensão do aumento é tão pequena, provavelmente não prejudica nada. Simplesmente a descida dos salários cá também não dá para sermos muito mais competitivos. Nós não podemos competir com a China nem com esses países. E este assunto é um assunto que só pode ser resolvido no plano internacional. Mas no plano internacional não se resolve nada, porque as multinacionais, que são os grandes ganhadores da globalização, interessa-lhes é fazer coisas lá, com mão de obra barata, quando na China já é um pouco cara, descem para o Vietnã, quando no Vietnã encarece um pouco, descem para a Tailândia, e, portanto, os capitais andam por aí, mas não vêm para a Europa. E, portanto, o Estado da Europa 0,3, 0,4 é isso. Ora, este gráfico 2 é um gráfico importante. Tem a ver com a estrutura dos setores produtivos do nosso aparelho produtivo. Quando se olha para a primeira barra da esquerda, nós verificamos que em 1980 a indústria e a agricultura contribuíam com praticamente metade do produto português. Se o produto era 100, a agricultura e a indústria produziam 50. Sim. Bom, isto foi caindo, 44, 24, quer dizer, desde 2000, que tem vindo a cair o peso da indústria e da agricultura no produto. Agora, você percebe perfeitamente que quando havia indústria e agricultura que produziam metade do PIB, é muito diferente da agricultura e da indústria que produzem 20%. Mas o país foi incentivado durante muito tempo, nomeadamente quando aderimos à ACE, à Comunidade Económica Europeia, a desinvestir na agricultura. Sim, mas enfim, esse é um aspecto que é muito, muito sublinhado, mas não é verdadeiramente aí que está o grande problema. Essa decisão foi uma decisão que correspondeu, digamos, à ideia ótima de que nós íamos entrar para um espaço económico onde iríamos ter progressos enormes e, por conseguinte, perder 1% ou 2% da agricultura. Agora, a queda da indústria é que é uma brutalidade. E esta queda que está ali... No gráfico 2? Não, é que o gráfico desapareceu. Desapareceu, mas esta queda, nestes últimos 30 anos, em Portugal e em muitos países da Europa, o perfil é exatamente o mesmo. E é este o problema. Mas porquê que o Dr. Medina Carreira não acredita que Portugal possa ser um país de serviços? E apostar mais até em setores que nos diferenciam pelo clima, pela gastronomia, pela cultura e pela história, como o turismo. Judite, eu acredito nos serviços, mas serviços de alto valor, nós podemos ter 1000 empresas ou 2000 empresas, ter 10 mil empregados. Mas isso é uma gota d'água em relação ao produto nacional. Nós não temos condições, não temos capital, não temos investimentos. Nós tivemos aqui o professor, como é que se chama, o António, do iDream. Tivemos a professora... António Câmara. O António Câmara, tivemos o da Bial, tivemos a investigadora e inventora
como é que se chama? Não é Telvina, é Elvira. Oxalá ela esteja... Há dias falei com elas, mas estava na Coreia do Norte. Bom, mas quer dizer... Estava na Coreia do Norte? Estava na Coreia. Você sabe, no produto americano, qual é o contributo destas altas coisas? Para fazer uma ideia. Mas não nos podemos comparar aos Estados Unidos. Não, mas é isso para mostrar. É 4%. É 4% do PIB americano. Mas há países europeus... Quer dizer, nós se nos empenharmos nisso, temos 1% do PIB português, não dá para comer, mas nem há para viver. países europeus com a nossa dimensão, 10 milhões de habitantes, que são países extraordinariamente desenvolvidos e cuja estrutura produtiva está assente nos serviços. Judite, meta na sua mente que a hegemonia europeia, a hegemonia ocidental, derivou do monopólio industrial da Europa e dos Estados Unidos. Quando a Europa e os Estados Unidos começaram a perder o monopólio da indústria, caíram. A América também cresce pouquíssimo. Há umas habilidades do Fed, fazem juros mais baratos, etc. E tem moeda própria, não é? Exatamente. Bom, mais isso. Bom, até você já descobriu isso, mas o Tribunal Constitucional não descobriu. Que a gente não tem moeda própria. Que eles pensam que a gente ainda tem escudos. No Tribunal Constitucional, ali na rua do século. No Palácio Raton. Bom, quer dizer, com esta estrutura produtiva em que 20% do produto é da indústria e da agricultura, nós não vamos sair da cepa torta. Isto registra, quer dizer, vamos crescer 1,5, 0,8, 0,7, não vamos crescer 4, nem 3, que é aquilo que nós necessitamos. Nós não temos condições para empregar a nossa população desempregada, senão em serviços de pouca qualificação, por conseguinte com baixas remunerações. É lavar automóveis, é transportar malas, é servir à mesa, sei lá, esses serviços. Agora, serviços de alto valor acrescentado, na América, como lhe digo, são 4% do PIB, aqui em Portugal nunca passaremos de 0,5% do PIB. Por conseguinte, isso é mais uma ilusão que se vende ao país. Aliás, o país vive de ilusões oriundas de várias partes, desde logo do aparelho político. Portanto, esta mudança da estrutura é o que eu digo que alterou a hegemonia da Europa e dos Estados Unidos e pôs o nosso PIB neste estado comatoso em que se encontra. A seguir podemos ver o que é que aconteceu à despesa. Eu comecei por dizer que o gráfico 3, a evolução da despesa pública, a riqueza total e dos impostos. A riqueza foi atenuando no seu crescimento e tentei explicar qual é a razão económica de fundo, que é esta. Os economistas do nosso país creio que não subscrevem isso, mas lá chegará o dia em que se vai perceber que a Europa e os Estados Unidos não vão sair de 1%, 2%. Mas porquê é que acha que a maioria dos economistas não subscreve essa tese? Você sabe que eu acho que os economistas têm uma concepção um bocado determinista da evolução da economia. Quer dizer, se a economia vai para ali, é porque vai. É deixar o mercado e fazer tudo isso. Só gente realmente completamente destituída de senso é que assinou um acordo que permite que tudo vá para a China. Tudo vá para a China. Até eles fazem barcos. Vão fazer um novo, como é que se chama aquele que se afundou no Atlântico Norte? O Lehman Brothers? Não é Lehman Brothers. Um paquete que se afundou em 1912. O que é o Titanic? Titanic. Sim. A Austrália tem uma empresa de navegação que vai recriar o Titanic. E vai ser construído na China. Claro. Os TGVs, chamemos-lhe assim, na China, são todos feitos lá e eram muito mais depressa que os TGVs de cá. Você está a ver para onde é que vai a Europa. Vai vender TGVs aonde? Não vai vender TGVs. Mas é uma opção racional para quem investe, não é? Claro, porque claro. Eles estão a conseguir produzir a baixo custo e com qualidade. Judite, se tem a mão de obra muito barata, que se vai, digamos, adequando aos novos métodos, com a assistência, que há um ano e tal, eu falava com um alfaiate aqui em Portugal, que tinha vindo do norte da Itália, de Milão, penso eu, e não sei se lhe contei essa história. Não contou, não. Há cerca de um ano. Então disseram-lhe lá, nós agora estamos com um problema gravíssimo, é que nós não temos cá alfaiates, enfim, aqueles que imaginam e que executam com grande qualidade. Porquê? Vão para a China. Quer dizer, levam um alfaiate daqueles bem pago que vai ensinar a 100 chineses mal pagos. Mas eles fazem ótimas camisas. Pois fazem. Em Bangkok, eu conhecia um alfaiate que numa hora faz para aí umas 50 camisas sim. com um tecido ótimo e cada uma custa 25 euros. Não vai valer a pena produzir aqui na Europa. E não se vai produzir e a economia europeia vai continuar em baixo. E a nossa, muito em baixo. Não tínhamos dúvidas nenhuma. Estamos aqui, hoje, dia 9 de setembro, registro. Ora, eu disse a seguir que há